Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cinética química, tá certo? Então solta a vinheta, editor. Bom, vamos começar a aula de hoje. Esses são os tópicos que eu vou abordar na aula de hoje. Primeiro eu vou dar uma pequena introdução, depois eu vou falar da velocidade média da reação, também vou falar dos fatores que alteram essa velocidade, tá? E vou finalizar a aula de hoje falando da lei da velocidade da reação, tá certo? Pronto. Qual é o papel da cinética química? Qual é o objetivo dela? A cinética química ela tem como objetivo estudar a velocidade das reações. E ela também estuda fatores que influenciam. Por exemplo, como a concentração dos reagentes influencia na velocidade, se aumenta, se diminui, se permanece constante, entre outros fatores, tá? Aqui na minha tela eu tenho uma equação genérica. Eu tenho os reagentes X mais Y se transformando em Z mais W. O Z mais o W é como se fizesse um papel dos produtos, tá? É importante a gente lembrar que com o passar do tempo, que a reação vai acontecendo, a quantidade de X e de Y, a tendência é que vá diminuindo, tá? Com o passar do tempo. Para o caso dos produtos, no caso do Z mais o W, a tendência é que vá aumentando, a tendência é que vá sendo produzido mais e mais, tá? Só que vai chegar um determinado tempo que essas quantidades, tanto dos reagentes quanto dos produtos, vai permanecer constante, tá? Aqui na minha tela, eu tenho um gráfico genérico de como seria isso na prática, tá? Então vamos aqui tentar entender. Nesse eixo, eu tenho um tempo, e nesse outro eixo, eu tenho a concentração de mol por litro, tá? E como é que eu vou saber qual é o produto e qual é o reagente? Se você olhar para a linha vermelha, que no caso a linha do B, eu percebo que começou no tempo zero com uma determinada quantidade máxima e com o passar do tempo veio diminuindo, tá? Então, eu posso concluir que a partir disso o B é o reagente, porque ele começou numa quantidade máxima e com o passar do tempo foi diminuindo, tá? Foi sendo consumido. No caso do A, ele era igual a zero e com o passar do tempo ele foi aumentando, ele foi sendo produzido. Então ele era zero e veio aumentando, tá? Então isso é um indicativo que o A faz o papel dos produtos. Então pronto, vamos falar aqui da velocidade média da reação. Aqui na minha tela eu tenho uma outra equação genérica de A mais B se transformando em C, tá? É importante a gente destacar os coeficientes dessa equação. No caso do A, eu tenho o número 1, tá? No B, eu tenho o número 3. No caso do C, eu tenho o número 2. E qual é a conclusão que eu posso tirar disso a partir dos coeficientes? No caso do B, por exemplo, o valor de consumo do B é 3 vezes mais rápido do que o do A. Tá certo? É como se o B fosse consumido 3 vezes mais rápido que o... É como se o B fosse consumido 3 vezes mais rápido do que o A, tá certo? No caso do C, é como se a produção dele fosse 2 vezes mais rápido do que o consumo do A, tá? Então é isso a relação que vai dizer os coeficientes. Outro ponto que é importante a gente destacar, que quando a gente estiver montando a velocidade média da reação, é importante a gente se atentar para o sinal. Caso seja um reagente, essa velocidade do reagente recebe um sinal negativo. Caso seja um produto, é o sinal positivo, tá certo? Então como é que seria isso na prática? Eu posso, por exemplo, pegar o delta da concentração de A
e dividir pelo tempo, tá certo? Só que como é um reagente, ele vai ficar com um sinal negativo, tá certo? Essa relação para o A é igual a essa relação, só que no caso para o B. Eu tenho o delta da concentração de B dividido por 3 ΔT. E esse 3 veio da onde? Esse 3 é justamente o coeficiente do B. Nesse caso, é como se eu tivesse o número 1 multiplicando pelo ΔT. Tá certo? E mais uma vez, lembrando que como o B é um reagente, ele recebe o sinal negativo. No caso do C, como já é um produto e a gente já sabe que vai receber o sinal positivo, eu tenho a mesma lógica. Delta da concentração de C dividido por 2 ΔT. Esse 2, lembrando, veio justamente do coeficiente do C. Se a princípio você não tiver esses coeficientes, por exemplo 1, 3 e 2, você vai ter que balancear a equação para depois jogar nessa fórmula, tá certo? Vamos continuar. Pronto. Agora eu vou falar de alguns fatores que vão alterar a velocidade da reação, tá certo? A velocidade da reação, ela sofre alterações em decorrência de mudanças de alguns fatores. Esses fatores, eles aumentam a quantidade de choques, aumentando assim a velocidade da reação. Então vamos supor, por exemplo, o aumento da temperatura. Quando eu aumento a temperatura, é como se eu estivesse dando mais energia para as moléculas. Então, o choque entre essas moléculas vai acontecer mais frequentemente. E assim, a reação vai aumentar a sua velocidade, tá certo? Outros fatores que alteram a velocidade da reação é a superfície de contato, a temperatura, como eu falei, a concentração e a catalisação, tá? Todos esses fatores, eles vão diminuir o tempo, ou seja, vão aumentar a velocidade da reação. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada equação, uma determinada reação a uma certa temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, os produtos são gerados de forma mais rápida, tá? Nesse tópico, eu vou comentar um pouco mais sobre a concentração, tá certo? Então vamos aqui falar um pouco da concentração. Pronto. Vamos supor essa outra equação genérica. Eu tenho o reagente A com B e eles vão se transformar em produtos. Como é que seria a lei da velocidade de reação para essa equação? Eu tenho que essa velocidade é igual ao K. K é uma constante, tá? Essa constante recebe o nome de constante de proporcionalidade, tá? Importante a gente destacar que esse K ele depende da temperatura. Mas como assim? Caso a temperatura mude, saia, por exemplo, de 30 graus para 80 graus, por exemplo, graus Celsius, né? Esse K ele vai mudar, tá? E não permanece constante. Esse A faz o papel da concentração do primeiro reagente e o B faz o papel do segundo reagente, tá certo? Esse expoente que a gente tem aqui em cima, que no caso é o X mais o Y, eles são determinados de forma experimental, de acordo com os experimentos, tá certo? É comum também que questões em provas perguntem, por exemplo, a ordem de reação dessa equação. Para a gente saber a ordem dessa reação, basta pegar esses expoentes, que no caso é o X mais o Y, e somar os dois, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o X é 1 e o Y é 2. Eu pego o 1 mais o 2, que dá igual a 3. Ou seja, a ordem de reação dessa equação é igual a 3, tá certo? Então vamos aqui, pegar um exemplo na prática de como seria numa prova. Vamos supor que a questão deu um contexto para você, falando toda uma situação e apresentou essa tabela. E pediu para você descobrir qual é a lei da velocidade da reação. Como é que a gente faria? Nesse caso, a gente pegaria, como a gente viu nessa fórmula,
V igual a K e assim por diante, nós vamos pegar os reagentes, que nesse caso é o NO, tá certo? E o outro reagente é o H2, tá certo? E vamos jogar naquela fórmula. V igual a K, concentração de X, vezes a concentração de H2 elevado ao Y, tá certo? E como é que a gente vai descobrir o expoente? Vamos aqui primeiro pegar o NO. Como é que eu descubro o expoente do NO? Perceba que quando, nesse caso, nessa segunda linha, eu tenho 0,1 e saí de 0,1 e fui para 0,2. Ou seja, a concentração de NO duplicou, tá certo? E qual foi o efeito disso na velocidade da reação? Eu vou pegar o equivalente, tá? Da velocidade, que é na linha 2, que era igual a 2 vezes 46 vezes 10 elevado a menos 3, e saiu desse valor e veio para esse outro valor, tá certo? Que no caso seria 9,84. Ou seja, quando eu dobrei a concentração de NO, esse efeito é como se tivesse quadruplicado, multiplicado por 4, a velocidade da reação. Então é como se eu tivesse 2 elevado a x igual a 4. Para igualar essa equação, eu teria que adotar que esse x é igual a 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4, tá certo? Então, o expoente do NO é 2. Se aqui, por exemplo, tivesse duplicado, é como se eu tivesse 2 para 2. Então o valor seria 1, que no caso seria o caso do H2. Então vamos aqui pegar o H2. No H2, eu vou pegar esse primeiro valor, 0,1, e vou ver o que aconteceu nessa segunda linha. Ou seja, eu tenho 0,2 e duplicou, tá certo? Quando eu pegar o equivalente na velocidade inicial, em mol por litro, eu tenho que a velocidade ela duplicou. Ou seja, eu tinha 2 para 2, então o valor de y aqui em cima é 1, tá certo? Se tivesse, por exemplo, 2 para 8, por exemplo, esse valor aqui em cima do expoente do y seria 3, tá? Porque é como se eu tivesse 2 elevado a 3 igual a 8, tá certo? Outro ponto que é importante a gente destacar é quando você for pegar esses valores para comparar, é importante que o outro valor esteja constante. Mas como assim? Quando eu peguei, por exemplo, de 0,1 para 0,2, no caso do H2, olhando para o NO, ele permaneceu constante. Ou seja, eu tinha 0,1 e continuou 0,1. No caso do NO, quando eu peguei 0,1 e fui para 0,2, o H2 permaneceu constante, tá certo? Ele era 0,2 e continuou na terceira linha igual a 0,2, tá? Esse é um cuidado especial que você tem que ter, tá certo? Tá, então por enquanto essa é a nossa lei de formação. Na verdade, a nossa lei da velocidade da reação, tá certo? Só que como é que a gente faria para descobrir o valor de K? Tá, como é que eu faria para calcular o valor de K? Pronto. Aqui eu tenho a mesma formulinha, tá? Que a gente tem aqui nessa linha. Então eu tenho V igual a K e as concentrações, tá? E vou simplesmente pegar esses dois valores e vou jogar para o outro lado, ficando assim, tá certo? Aí eu vou na minha tabela e vou pegar valores para substituir. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira linha, 0,1 adotando o papel do NO, 0,1 para o H2 e 1,23 vezes 10 elevado a menos 3 para o valor da velocidade. Então eu vou simplesmente substituir esses valores. E ao final eu vou calcular, né, e vou encontrar essa velocidade. Na verdade eu vou encontrar esse valor para constante, tá? Lembrando, pessoal, que a unidade ela pode depender, tá? Em relação a esse caso aqui dos expoentes, beleza? Só que nesse caso eu tenho
L elevado ao quadrado dividido por mol ao quadrado vezes o segundo, tá certo? Então, essa seria a fórmula que você iria utilizar para calcular o valor da constante. E depois que você calcular o valor da constante, você poderia simplesmente voltar nessa equação e substituir aqui, tá certo? Pronto, pessoal. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe um desafio. O desafio é resolver essa questão. Então vamos lá. A questão ela diz o seguinte: considere a seguinte reação genérica: 3A mais 2B se transformando em 4C mais D. A partir de observações em laboratório, foi construída a seguinte tabela. E aqui estão os valores da tabela, muito parecida com essa tabela que a gente viu aqui, tá? Aí eu tenho os valores do A, do B e da velocidade, né, inicial. E a questão ela diz o seguinte: a partir dessa tabela, determine a lei da velocidade para essa reação. Lembrando que você vai ter que descobrir o expoente, né, de x e y e depois descobrir o valor de k para esse caso. Tá certo? Bom, pessoal, a aula de hoje acabou, tá? Gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal e curtisse o vídeo, tá? E lembrando, pessoal, que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar nos comentários, tá? Que eu vou lá e respondo para você. E mais uma vez, obrigado e tenha um bom dia.